Este mês estamos a começar um novo tema em que já cantamos acerca disso um bocado, em que Jesus é o centro, em que há uma citação aqui no Atalaia, que é um grande líder de louvor, que cantamos muitas músicas dele, que é na primeira página, que quero só destacar antes de entrarmos na palavra. Israel Houghton diz assim: muitas vezes dizemos que Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu percebo isso. Mas Jesus não devia estar em primeiro lugar. Ele devia estar no centro de tudo. Muitas vezes nós dizemos, Jesus está em primeiro lugar da minha vida. Ele está em primeiro lugar. Mas ele tem que estar no centro de tudo. Não é uma coisa que nós acrescentamos à nossa vida, em que até colocamos na primeira lista de coisas que nós fazemos, aquelas tarefas diárias, passamos tempo com Jesus, mas ele tem que ser o centro. Tudo tem que rodar à sua volta. Jesus é o centro. E Jesus é o centro não somente desta igreja, mas da nossa vida, de tua vida, da tua família. Ele é o centro. Por isso que hoje nós vamos estar a falar acerca disso, em Colossenses 1, 16 a 17, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossenses porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Na grande oração que Jesus ensinou os apóstolos, de oração que nós chamamos de oração Pai Nosso, é aquela oração que há uma parte daquela oração que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. E hoje vamos estar a falar muito acerca este conceito, esta identidade de Jesus sendo o Rei dos Reis. Eu não combinei com a Ruth quando ela estava a escolher as músicas, mas tantas vezes nós falamos hoje: Jesus, tu és o Rei, tu és o centro, tu és soberano, tu és a autoridade máxima sobre a minha vida. E isso vamos estar a referir hoje muitas vezes. Na escola bíblica estamos agora a falar acerca dos evangelhos e cada um destaca uma área. E Mateus, Levi, destacou uma realidade de Jesus, uma faceta de Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Rei, a autoridade suprema. E é interessante que quando nós vamos estar a focar muito em Mateus hoje. Mateus não era um judeu, digamos, normal. Ele era que era chamado um publicano, um cobrador de impostos. Jesus viu na alfândega a receber os impostos. Eram impostos que eram tributo para Roma, não era tributo para Israel, mas era um tributo para Roma, o império que estava a dominar Israel. Eles tinham que cobrar este tributo e muitas vezes esses cobradores de impostos eram corruptos. Eles não somente recebiam uma parte, aquela parte do imposto, mas depois davam mais qualquer coisa para enriquecer. Mateus estava lá na alfândega, Jesus chega ao pé dele e chama-o para seguir. Os cobradores de imposto naquela altura não tinham os mesmos direitos do que um judeu normal. Não podia votar, não podia orar em público e eram pessoas odiadas, porque eles levavam aqueles cobradores de impostos sendo traidores do povo. Eram protegidos pelo Império Romano, mas eram odiados pelo seu próprio povo. Jesus viu esse homenzinho, Levi, Mateus, dizer: vem, larga tudo, segue-me. E é interessante que o primeiro relato de Jesus no Novo Testamento relata-o como o Rei dos Reis. Relata-o como a autoridade suprema. É interessante que quando nós vemos aqui o Novo Testamento, não começa com João. Que João relata-o como aquele amado Filho de Deus, aquele divindade, Filho de Deus Altíssimo aqui no nosso meio, mas não. Primeiro começou a estabelecer a autoridade divina, como Jesus é o Rei dos Reis. Se Jesus é o Rei, nós dizemos: venha o teu reino, como em Mateus 6:10 diz: venha o teu reino.
seja feita a tua vontade. Onde é que está este reino de Deus? E como é que este reino de Deus vem às nossas vidas? É por causa de uma oração simples? É por causa de uma forma que nós dizemos, venha o teu reino, Deus, algo místico, algo que nós assinamos um contrato, venha o teu reino, agora já está cá? Não. O reino de Deus é a essência dele próprio. Está dentro de Deus. E quando nós dizemos que venha o teu reino, nós temos que fazer tal como Mateus fez. Ele largou tudo. É interessante que Jesus não sentou ao pé de Mateus, na sua banca de cobrador de impostos. Ele não sentou ali ao lado e disse, olha, deixa-me lá ajudar-te a ser um homem santo aqui com estas finanças. Não, deixa-me lá ajudar-te a tirar esta corrupção. Deixa-me lá, olha, eu vou proteger-te. Olha, este homem afinal é um bom homem. Ele não fez nada disso. Jesus só virou para Mateus e disse, Mateus, levanta-te de onde tu estás e segue-me. Se nós queremos que o reino de Deus seja manifesto no nosso meio, na nossa vida, nós temos que sair da zona onde nós estamos. Nós não temos que esperar que Jesus venha para a realidade onde nós estamos, identifica-se connosco, camuflado na nossa realidade e depois diz, ok, Deus, já que estás confortável aqui, agora ensina-me a mudar. Não. Jesus diz, vem atrás de mim, segue-me. Quando nós queremos o reino de Deus na nossa vida, nós temos que largar e largar. Nós temos que, e ao longo do caminho com Deus, vamos a perceber que nós temos que largar e largar e largar. Eu aceitei Jesus, dei a minha vida para Jesus quando eu tinha apenas 5 anos. Agora eu já tenho 39. São muitos anos que já passaram. Mas o que é que eu tenho aprendido é que a fórmula é sempre igual. Largar, largar, largar. Diariamente eu tenho que dizer, Deus, o que é que tu queres que eu largue hoje? Eu já larguei muita coisa, mas agora o que é que tu queres que eu largue? Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Tu és o rei, tu és o centro da minha vida. E esta caminhada com o Senhor é uma caminhada de renúncia. É uma caminhada de largar quem eu sou, a minha teoria humana, a minha filosofia do mundo, a minha teologia até, como é que eu vejo Deus, e eu tenho que largar tudo. E tenho que agarrar Jesus. Tu és o centro da minha vida. Tu és o rei da minha vida. Tu és a autoridade sobre a minha casa, sobre a minha vida. Amém? Em Mateus 6,33, um pouco mais adiante, Jesus está aqui a falar, todos nós conhecemos de cor, 6,33, diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão-lhe acrescentadas. O que é isto de buscar primeiro o reino de Deus? O que é isso de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Não é somente buscar uma vez, não é somente dizer uma oração, não é somente render uma vez a Deus, mas dizer, ok, diariamente, e não somente quero que eu rendo, mas eu quero que o teu reino expande. Então é influenciar as pessoas à nossa volta com esta autoridade divina, com este reinado de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Como é que nós buscamos? É que quando nós buscamos, nós temos que sobrepor a nossa própria vontade. Nossa própria vontade pode dizer que, eu quero comer um hambúrguer hoje. Até talvez quero fazer isso. Mas temos que submeter a nossa vontade. Venha o teu reino. O que é que tu queres que eu coma hoje? Tem que se sobrepor a minha própria vontade. Em coisas simples. É uma coisa muito simples. Mas há decisões mais complexas na nossa vida, que implica mais coisas, em que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Ele tem que ser o rei da nossa vida. Como é que nós buscamos este reinado na nossa vida? É diariamente passar tempo com Deus. Diariamente render a nossa vida para Ele. Diariamente dizer, Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Não a minha voz a falar cá dentro, mas eu quero que a tua voz seja a linha orientadora para mim. Amém? Toda a humanidade precisa desta orientação divina. Nós podemos dizer, mas há tanta gente boa. Toda a gente precisa. Cada pessoa precisa desta salvação, desta orientação divina, de Deus a falar vida para a sua vida. Amém? E o que é o reino de Deus?
O reino de Deus não é uma igreja grande. O reino de Deus não é uma igreja... Não, o reino de Deus, em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo escreve este livro de Romanos, que é uma base de doutrina que cobre quase todas as áreas e é um livro super completo de como é que nós devemos conduzir a nossa vida em fé. E Romanos 14, 17 diz assim uma definição do que é o reino de Deus. Diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora vamos lá simplificar isto um pouco. Justiça. O que é justiça? Justiça é quando uma pessoa traz de volta ao plano original. Quando uma pessoa tem injustiça, significa que tem uma ofensa dentro de si próprio e tem algo, uma culpa. Quando há justiça, aquela culpa é removida e há justiça feita. É trazido de volta ao plano original do Criador. Nós temos que ver que a humanidade teve um plano original decretado por Deus. Dizer, este é o plano da minha criação, que é feita a minha imagem e semelhança. Tem esta ordem. Mas quando a corrupção do pecado entra, começa a contaminar cada área da sociedade, trazendo mágoas, pobrezas, doenças, opressões e toda essa infiltração diabólica veio por causa do pecado original. Agora, quando nós dizemos que o reino de Deus é a justiça, é trazer de volta ao plano original do Criador. É quando nós vemos situações na sociedade, na nossa própria vida, que não têm aquele semelhança do Criador, nós dizemos, não, eu vou trazer de volta a justiça, tirando esses lugares de injustiça que estão presentes. Amém? Paz. Paz. Justiça e paz. Nós sabemos que paz, houve aquela geração que meus pais eram muito naquela onda, que é paz e amor, love and peace. Paz não é aquela sem problemas, não é uma realidade sem problemas, utopia. Estamos aqui no limbo, uau, está tudo bem, yeah. Não é isso, mas eu vejo que quando não há ordem, há caos. E quando não há paz, há caos, há desordem, há confusão. Por isso que quando nós queremos a paz de Deus, logo ali nós temos que respeitar a sua ordem divina sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos, Deus, eu preciso da tua paz. Mas depois nós não gerimos a nossa vida de acordo com o seu plano original. De acordo com a mesma forma que nós lidamos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso caráter é ruim, a forma que nós lidamos com nossas finanças não é de acordo com a sua palavra, e depois nós queremos a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, é algo maravilhoso, mas depois aquela paz não vem às nossas vidas. Porquê? Porque nós não aceitamos a sua ordem. Quando nós respeitamos a sua ordem divina, de conduta reta, conduta de acordo com a palavra de Deus na nossa vida, não é uma série de regras, nem leis, mas é uma conduta de acordo com a palavra de Deus. É respeitar a sua ordem. Quando nós respeitamos a sua ordem, a paz de Deus vem, porque Ele é um Deus de ordem. Amém? Alegria no Espírito. Isto não é alegria nas circunstâncias, não é alegria na promoção, não é alegria na saúde, mas é alegria no Espírito de Deus. Deus deu-nos o seu Espírito para ser o nosso conselheiro, nosso consolador, ajudador e para dar-nos aquela alegria sobrenatural. Muitas vezes nós podemos estar no meio da tempestade, no meio da batalha renhida, mas temos uma alegria e uma paz que excede todo o nosso próprio entendimento e raciocínio. Como é que é possível? Porque vem do Espírito. Jesus nunca prometeu que nós íamos estar isentos de problemas, mas prometeu que o reino de Deus é alegria no Espírito. Eu vou repetir novamente. Jesus nunca prometeu que nós íamos estar isentos de problemas,
mas prometeu que o seu reino ia ter a paz e a alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Não é de acordo com as circunstâncias, mas vem com a comunhão com o Espírito. Quanto mais partilha que nós temos com o seu Espírito Santo, quanto mais rendição que nós temos perante o seu trono, dizer que tu és o Rei dos Reis da minha vida, Santo Espírito, ensina-me a viver, sê tu o centro da minha vida. Quando nós rendemos a nossa vida perante Ele, nesta rendição, a alegria começa a brotar em nós como uma fonte de águas vivas. Amém? O reino não é um reino democrático, mas é um reino com um rei. Não é um governo com um conselho, com o presidente e primeiro-ministro e o conselho. Não é. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus, há só um que governa e é Ele. Que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós vemos o livro de Mateus, ele estava habituado a lidar com o Império Romano. Está debaixo da autoridade. E naquela hora ele recebeu aquela revelação: Jesus, tu és o Messias. Tu és o Rei dos Reis. Tu és a autoridade. Mesmo além deste império que está dominado sobre esta terra, tu és a autoridade sobre a minha vida e também tu és a autoridade soberana, eterna, sobre toda a humanidade. Amém? Por isso que um rei governa no reino. E este rei não é um rei que tem súbitos, que é, ok, agora eu vou mandar-te fazer coisas, eu vou subjugar-te com impostos e com regras e coisas que tu tens que fazer para agradar o rei soberano no trono, longe de toda a humanidade pequena. Não. Ele vê a humanidade como filhos, como alguém que ele pode convidar para sentar à sua mesa, na sua intimidade da casa e dizer: vem, encontra o teu lugar comigo. Eu sou o rei, mas tu és o filho do rei. Tu és o meu filho. Quando tu aceitas-me como Senhor e Salvador, se tornas aquele acesso direto à minha casa. Há aquela porta aberta para entrar em comunhão comigo. Por isso que quando Ele vê-nos, Ele não nos vê como alguém que Ele pode nos subjugar e mandar fazer coisas. Ele nos vê como filhos. Filhos que têm que, muitas vezes, ser restaurados. Temos que ser restaurados para cumprir o propósito que Ele tem. Meu pai teve muitos filhos, tem muitos filhos, e cada um de nós temos o nosso propósito. Cada um de nós temos a nossa função, a nossa tarefa. Quando a minha mãe organizava a casa, ela dava tarefas a cada um. E cada um nós tínhamos que organizar a nossa vida para fazer essas tarefas. Mas nós sabíamos que havia uma certa altura, provavelmente eu ficava chateado porque eu queria fazer outra coisa. Queria passear, queria ir ao cinema, queria qualquer coisa. E a minha mãe teve que chamar e dizer: não, a ordem é esta. Fazes parte da família, tens de fazer as tuas tarefas, tal como os outros 5 filhos. Tens de fazer as tuas tarefas. Faz parte da organização desta casa. Faz parte de sermos responsáveis por qualquer coisa. E a mesma coisa, nós somos filhos de Deus. Ele é o Rei dos Reis, nós somos os seus filhos e Ele determina sobre a nossa vida tarefas, funções que nós podemos desenvolver, mantendo Ele como o centro da nossa vida. Só que muitas vezes nós chegamos ao pé dele e nós estamos distraídos. Às vezes nós estamos distraídos com o lixo que nós passamos no mundo, com as mágoas, com as situações do nosso subconsciência, no nosso psíquico, nossas emoções, em que o Rei dos Reis, que também é o nosso Pai, vê o melhor na nossa vida. Ele chega ao pé de nós e diz: olha, filho, filha, vamos lá tratar destas áreas, para que tu possas cumprir o teu propósito. Eu estou cá para ajudar-te, para equipar-te, para treinar-te. Às vezes a minha mãe diz: olha, agora tu tens que lavar a louça. Eu lembro, a primeira vez que eu lavei a louça, eu tinha talvez 5 anos. E eu não sabia lavar a louça. A minha mãe chegava ao pé: olha, tens este banquinho, pões aqui, pões o avental, agora vais passar por água primeiro, e depois vais passar por água com detergente, depois vais passar por água limpa, e depois vais secar. Ok. Primeiras vezes não correu muito bem, mas depois eu fui aprendendo.
E é a mesma coisa com Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é soberano na nossa vida. E muitas vezes nós não sabemos viver. Nós não sabemos andar esta caminhada com Ele, de largar coisas. E Ele chega ao pé de nós e diz, querido, a forma é esta. Eu sei que é difícil. Eu sei que não vem naturalmente para ti, porque o que é natural para ti, infelizmente, é a forma que o mundo está a viver. Mas a forma que eu criei-te é desta forma. Então, por que não faz assim, assim e assado? E a tua vida vai correr bem. E que corre mesmo bem. Eu tenho visto isso desse resultado da minha própria vida. Quando neste andar com o Senhor, quando eu começo a cumprir a sua palavra, mesmo não entendendo bem, mesmo não fazendo muita lógica cá dentro, de como é que é possível esta gestão financeira, juntando com ofertas e dízimos, como é que é possível esta gestão do fim de semana, ir à igreja, como é que é possível, isto não faz muito sentido, eu quero é organizar a minha vida de outra forma. Não, Deus chega para mim e diz, querido, tenta fazer desta forma. Tenta fazer desta forma e vais ver mudança na tua vida. E é verdade. Quando eu começo a fazer da forma que Deus quer, forma que aquela ordem divina, começa a haver paz, começa a haver alegria, começa a haver vida novamente, começa a haver aquela vida do Espírito, que todos nós ansiamos ter aquela vida do Espírito. Nós falamos tanto daquela virtude, aquela graça, aquele dinamismo do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não temos essa evidência na nossa vida porque nós não andamos, nós não obedecemos somente a sua palavra. Simplesmente dizer, tu és o Rei, tu mandas na minha vida, então eu vou seguir. Mesmo não entendendo, mesmo não concordando, eu vou seguir. Logo ali vêm as virtudes do Espírito Santo. Estamos aqui numa questão que é uma questão muito sensível agora, que é uma questão de autoridade. Nós, ao longo de várias gerações, e eu já falei disso ano passado, expliquei a forma que nós vivemos hoje em dia. Nesta geração que nós vivemos, toda geração está formatada, é chamado pós-modernismo, e é uma geração que está formatada para o que eu dito sobre a minha vida, sobre a minha realidade, é verdade. E logo ali entra em conflito de ter alguém de autoridade sobre a minha vida como o Rei dos Reis, como a autoridade suprema. Porque a nossa sociedade, desde os anos 1990, começou a ser formatada com o que é que eu quero, o que é que eu quero na minha vida, o que é que eu vejo na minha vida, a minha realidade é a verdade. Por isso que nós vemos um aumento tão grande de realidade virtual, em que cada um de nós conseguimos ditar a realidade sobre a nossa própria vida, em que nós dizemos, ok, ninguém mais tem a ver com a minha vida, porque este espaço em que eu estou a viver, eu mando. Então eu vou criar a realidade que eu quero neste espaço. Logo ali isso entra em conflito com uma autoridade divina que é incutido por Deus. Quando Deus criou o mundo e todos os seres celestiais, tudo que está aqui no mundo, Ele criou com ordem divina, em que se nós dizemos que, ok, Deus, Tu és o Rei dos Reis, portanto, nós cantamos isso, Tu és o Rei, mas Tu és o centro da minha vida, mas se nós não dizemos que, ok, apesar de eu achar que isto é a minha realidade, Tu não dizes que isso é a minha realidade, então eu vou largar a minha opinião e agarrar a Tua opinião. Isso é o tal, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida, aqui na terra, como é feito no céu. Quando nós submetemos a nossa forma de ver o mundo de acordo com a sua forma. O apóstolo Paulo, em Romanos, novamente, fala acerca desta questão tão sensível da autoridade, em que nós vamos ler esta passagem em Romanos 13, 1. Diz assim, que toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente para o castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dei cada um o que deveis, a quem tributo, e a quem imposto, e a quem temor, e a quem honra, honra. Este é um tema muito sensível. É um tema muito sensível para agora, mas eu acredito que era um tema muito sensível para a altura em que foi escrito. Em que nós temos que ver que o apóstolo Paulo está a escrever para a igreja de Roma, uma igreja que estava a ser subjugada, que nós vimos aqueles filmes dos gladiadores, não é? Em que o principal alvo dos gladiadores, naquela altura, não era somente um entretém entre soldados ou escravos, mas era uma forma de eliminar os cristãos, de uma forma de diversão, em que vamos lá pôr os cristãos que acreditam em Cristo, Jesus sendo o Messias, até os próprios judeus o rejeitavam, até os romanos ficavam que isso é loucura, estava a criar uma revolta em todo o Império Romano. Vamos lá divertir-nos um pouco com isto. Vamos lá pôr no meio de uma arena com leões, com elefantes, com soldados, com... E esta passagem foi escrita nesta altura, em que havia imperadores como Nero, e nós conhecemos na história que era um cruel, era um Hitler daquela altura, em que ele estava a dizer toda a autoridade é estabelecida por Deus. Toda a autoridade é estabelecida por Deus. Quando nós nos submetemos à autoridade, colocamos por baixo da autoridade, estamos a entrar no plano de Deus. Mas isso é difícil. Imagina naquela altura. Se é difícil para agora, imagina naquela altura. Se é difícil para ti agora, imagina naquela altura. Em que só dizendo, eu acredito em Cristo, podias perder a tua herança, podias perder a tua família, ser exposto em praça pública, ser morto, só por dizer que eu acredito em Cristo. Imagina naquela altura. Toda a autoridade é estabelecida por Deus. Quando nós dizemos que Jesus, tu és a autoridade da minha vida, será que nós confiamos realmente que Ele é a autoridade da nossa vida? Ou será que somente em momentos de aperto é que nós dizemos, Deus, socorro, tu és a autoridade da minha vida, vem sobre a minha vida, abençoa-me. Mas depois nossa vida, nossa conduta é uma conduta que nós desprezamos essa autoridade suprema sobre a nossa vida. Gerimos a nossa vida de acordo com as filosofias deste mundo. Quando isso está fora da autoridade. Posso estar no meu carro, posso estar a conduzir na autoestrada, meu carro é potente, dá para chegar quase até os 200 em dias bons, mas eu ainda não experimentei, nem vou. Mas eu sei que a lei aqui em Portugal dita que na autoestrada só se pode andar a 120. Ainda bem, só pode andar a 120. Apesar de que eu tenho confiança na minha condução e no meu carro, ok, eu tenho confiança, mas a lei dita que só pode andar a 120. Eu sei, se eu andar a mais do que a 120, eu sou sujeito a ter o seu guarda, a estar ali atrás de mim e dizer, encosta o veículo, e levar com uma multa. Talvez até perder a carta de condução. Perder essa liberdade de ter a carta de condução. Deus tem uma ordem divina sobre esta sociedade. Deus, quando vê a humanidade, incutiu a autoridade, delegou a autoridade, colocou uma ordem divina sobre tudo que há na sociedade. Sendo Ele o Rei dos Reis, a autoridade sobre autoridades. Em que a única coisa que nós temos que dizer, ok, este código de conduta que é encontrado aqui na Palavra de Deus, eu vou reger a minha vida de acordo com este código de conduta.
E eu vou dizer que não, eu vou aceitar que esta autoridade seja a autoridade sobre a minha vida. Logo ali nós vamos estar protegidos de qualquer coima, de qualquer maldição, qualquer coisa que possa vir contra a nossa vida. Quando nós saímos fora e deliberadamente desobedecemos ao código de conduta encontrado na Bíblia, nós nos pomos a jeito para levar com uma coima. Tal como na lei portuguesa. Em qualquer lei de qualquer país há essa ordem. E a lei divina é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes nós dizemos, Deus, porquê que isto está a acontecer à minha vida? O que é que se passa na minha vida? Meia parte das vezes eu posso dizer que há questões de autoridade. Maior parte das vezes, situações acontecem na nossa vida, não sempre, mas meia parte das vezes que eu tenho visto na minha própria vida e na vida das pessoas à minha volta, em que quando há problemas, quando há situações, é que quando nós analisamos que há uma questão da autoridade. Em que nós realmente, este rei dos reis, não é o rei dos reis. É um rei numa certa área da nossa vida. Nós cantamos e dizemos tanto, venha o teu reino e o teu poder e que tu és o centro da minha vida, mas realmente como é que isso é possível no nosso dia-a-dia? Como é que nós gerimos a nossa casa? É de acordo com ele sendo o rei? É de acordo com ele sendo o centro? A forma que nós lidamos com a nossa esposa, tal como o apóstolo Paulo disse que nós temos que amar a nossa esposa, realmente nós estamos a colocar Jesus como o centro do meu relacionamento conjugal com a minha esposa? Ou eu estou a dizer, hoje não me apetece, hoje eu estou chateado, estou irritado, vou tratá-la mal. Ou estamos a ser longânimos, pacientes, ter domínio próprio, ter alegria, ter amor no nosso coração. A forma que nós vivemos demonstra a quem nós damos tributo, a quem é o nosso rei. A forma que nós vivemos, o nosso caráter, a forma que nós lidamos com os nossos irmãos, a forma que nós gerimos nossas finanças, é uma demonstração de quem é o nosso rei. Amém? Está muito silencioso. Estou a tocar em terreno muito sensível. Será que o poder é teu? É como nós temos aquele anúncio, o poder é meu, eu tenho controle da minha vida, tenho controle do meu futuro. Será que o poder é teu ou o poder é dele? Será que nós estamos a depender do nosso braço, da nossa força humana, da nossa inteligência, do nosso curso, do nosso canudo, da nossa família, da nossa influência, ou o poder é dele? E nós estamos dependentes da sua mão, dependentes da sua graça. Muitas vezes nós dizemos que, Deus, o poder é teu, mas depois o poder é só teu quando a minha força já acabou. Deixa-me fazer primeiro e depois eu vou pedir-te ajuda. Ou será que nós pedimos ajuda durante todo o processo? Quando Ele é o rei das nossas vidas, quando Ele é a autoridade sobre a nossa vida, Ele está presente em todo o processo. Ele é consultado em todo o processo. Ele não é somente aquele último recurso, quando não há mais, não dá mais, já esforcei tudo que eu tenho, já esgotei todos os meus recursos, agora eu vou para Deus. Isso não é colocá-lo em primeiro lugar. Isso é colocá-lo no último lugar. Último recurso. O recurso que depois de eu ter tirado um empréstimo bancário e já não consigo pagar, depois de já ter feito isto, depois de já ter discutido com tantas pessoas, depois de já ter enervado, agora eu vou pedir ajuda a Deus. Não. Por que não faz isso antes? Diz, Deus, eu preciso de Ti hoje. Guia os meus passos. Que a minha boca fale a Tua palavra. Que o meu coração tenha os Teus sentimentos. Que a minha mente seja controlada por Ti. Quando nós, no início do nosso dia e ao longo do nosso dia, encaminhamos a nossa vida para Jesus e Ele é o centro, Ele ajuda-nos em todo o processo. Será que os nossos desejos são o centro das nossas decisões? E quando este desejo não nos satisfaz, nós depois vamos buscar os desejos de Deus? Tantas vezes nós desejamos
uma promoção, e depois nós fazemos horas, trabalhamos, isto, assim, esforçar, eu sou o maior, eu vou agora pisar em um ou outro para subir mais um pouco, e esta escada horrível de sucesso na vida profissional, e depois chega uma altura em que nós chegamos lá em cima como diretor e tal, e não nos satisfaz, estamos vazios na mesma. E depois vão dizer, ok Deus, agora qual é que é o teu desejo? Qual é que é o teu desejo para mim? Ou será que desde o início nós dizemos, Deus, eu submeto a minha autoridade, o desejo que eu tenho no meu coração, o plano que eu quero traçar na minha vida, eu submeto completamente a Ti. Por favor, fala comigo. Qual é que é o teu desejo? Qual é que é a tua orientação? Isso logo ali é pôr Jesus como o centro da nossa vida. Ele criou-nos com um plano. Ele sabe quantos dias nós vamos estar aqui vivendo na Terra. Ele sabe quantos cabelos é que tens no teu cabelo, da tua cabeça. Ele sabe cada lágrima que sai dos teus olhos. Ele sabe tudo que se passa em ti. Ele sabe como tu nasceste, onde tu foste à escola. Ele sabe o que é que vai ser o teu futuro. Ele sabe tudo acerca da tua vida. Porquê é que nós não confiamos nele? Porquê é que nós não dizemos, Deus, ok, eu confio em ti. Tu és o centro da minha vida. Tu és o rei da minha vida. Tantas vezes acontece em que nós esforçamos no nosso próprio braço para cumprir os nossos desejos e depois aquele desejo é oco, é seco, não nos satisfaz e depois vamos perguntar a Deus qual é que é o teu desejo. Volta para trás. Volta para trás. No início, antes de procurar o nosso desejo, pergunta ao Senhor qual é que é o seu desejo. Porque quando nós buscamos os seus desejos, todos os nossos desejos são realizados. Amém? Quando buscamos a sua vontade, buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. É incrível. Só que temos que primeiro buscar o reino de Deus. Primeiro buscar a sua orientação. Quando nós nos submetemos à sua autoridade divina, seu plano divino para as nossas vidas, logo ali começa Deus a abençoar a nossa vida. Deus começa a abençoar-nos e os desejos que talvez até nem tínhamos verbalizado cá fora, nem tínhamos percebido que estavam cá dentro, estes desejos começam a ser realizados e nós começamos a sentir realizados na vida. Começamos a sentir que Deus realmente está connosco e há este desejo realizado. Porquê? Porque nós submetemos a nossa vida para o Senhor. Será que nós edificamos e protegemos o nosso reino e depois, quando nós perdemos controle do nosso reino, nós pedimos a Deus para ser o rei da nossa vida? Será que nós tentamos a construir o nosso castelo, ter a nossa segurança, o nosso reino edificado, protegido de qualquer pessoa que possa tentar entrar? E depois, quando começa a haver alguma coisa desastrosa na nossa vida e aqui o nosso conforto, a nossa segurança é posta em causa, nós dizemos, ok Deus, Tu és o rei da minha vida. Tu és o rei da minha vida, protege-me de todo este mal. Volta para trás. Quem é que edificou esse castelo? Quem é que edificou essa casa? A casa que Deus edifica, Ele protege. Quando nós fazemos a sua vontade, Ele nos protege. Estamos debaixo da sua autoridade. Quando nós fazemos o que está-nos na cabeça e fazemos a nossa vontade, gerimos a nossa vida como quisermos gerir, os nossos relacionamentos como quisermos relacionar, de acordo com os nossos medos e traumas do passado, todos nós temos esses traumas. Todos nós temos esses medos. Mas vamos apresentar esses traumas e medos perante a cruz e nos largar dessas coisas, ou vamos continuar a fazer as nossas fortificações, os nossos castelos, mas são castelos na areia, que vem qualquer tribulação e vai derrubar os castelos. Vem qualquer problema e vai derrubar isso, porque não é sobre a pedra angular que é Jesus. Jesus tem que ser o centro da tua vida, da minha vida. Jesus tem que ser o centro. Ele tem que edificar a tua casa. Ele tem que edificar o teu castelo. Ele é aquele torre forte. Só temos que correr para aquele torre forte e sermos protegidos por Ele. Amém? Amém. Aleluia.
Quando Jesus é o centro, Ele é o Rei da nossa vida. Tal como eu falei antes, Ele vê-nos no sítio onde nós estamos, mas Ele não vê como nós estamos. Ele vê o nosso potencial como filho do Rei. Cada um de nós, como eu disse, passamos por caos, por desordem, por problemas. E cada um de nós chegamos ao pé de Jesus, talvez com cicatrizes, talvez a sangrar, talvez com problemas no nosso interior, problemas na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas famílias. E quando nós chegamos ao pé de Jesus, o Rei bondoso, o Rei amoroso, quando nós chegamos ao pé de Jesus, Ele vê-nos. O que é que Ele começa a fazer? Ele começa a agarrar no pano, começa a limpar, começa a tratar, começa a dizer: filho, filha, bem-vindo a casa. Eu tenho algo precioso para ti. Eu sei que tu tens estado por caminhos do teu próprio entendimento, da tua própria autoridade, da tua própria forma de ver as coisas, e tens estado a levar, tens estado a sofrer, mas deixa-me tratar de ti. O que Jesus faz? Ele começa a tratar de nós. É que esse Rei bondoso vê o potencial máximo de nossa vida, Ele começa a tratar de nós, Ele começa a nos limpar, começa a curar a nossa vida, começa a restaurar a nossa vida. Situações da nossa casa que nós pensamos que era impossível resolução, Ele começa a restaurar, começa a ver reconciliação, perdão, algo maravilhoso começa a vir sobre a nossa vida. A paz de Deus começa a vir, começa a transformar situações de rancor, de mágoa no nosso coração. A alegria começa a brotar e o andar secura começa a ver vida novamente. Mas nós temos que chegar ao pé de Jesus. Temos que colocar Jesus como o centro da nossa vida. Não um centro em que é mais um crachá que nós pomos. É mais uma coisa que nós pomos no bolso para estar connosco. Mais um canudo que nós tiramos um curso. Não. Ele é o centro, Ele é o Rei da nossa vida. A autoridade suprema sobre a nossa vida. Estamos debaixo da sua autoridade. Submetemos tudo à sua autoridade. Amém? Hoje nós falamos tanto, cantamos tanto acerca de Jesus ser o centro da tua vida, da minha vida, da igreja. E Jesus hoje, Ele está aqui para ser o centro da tua vida. É normal, é compreensível ter chegado aqui num estado em que Jesus não tem sido o centro da tua vida. Isso acontece na vida. Situações acontecem. E Jesus muitas vezes não é o centro da nossa vida. Mas Jesus hoje, Ele está aqui, Ele está a dizer: eu estou aqui para ser o centro da tua vida. Eu estou aqui para restaurar a tua vida. Eu estou aqui para salvar completamente a tua vida. Limpar todo o passado e começar algo novo. A trazendo o potencial máximo que eu vejo na tua vida à realidade. Hoje Jesus está a chamar-te para isso. Hoje Jesus está a dizer: eu estou aqui. Deixa-me ser o centro. Larga o controle. Deixa-me curar o teu coração. Deixa-me tocar na tua enfermidade. Deixa-me curar a tua vida hoje. Aleluia.